resolver o restante dessa primeira parte. Então, na ficha de vocês eu acho que é a numeração, deve estar 6 para isso, aí eu ajeitei aqui. Então, quinto, que é o sexto aí no caso, né? Em uma população de 250 ratos, 16% são brancos. Qual o número de ratos brancos desta população? Ou seja, 250 é o total, que é 100%. E a gente quer saber quantos são os 16% de ratos brancos, tá? Então, mais uma vez, mesmo para os extremos, 100 vezes x é igual a 16 vezes 250. E a gente teria que x é igual a 16 vezes 250 dividido por 100. Dá para cortar esse zero com esse zero, certo? E a gente dá para cortar por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. E eu vou fazer daqui para não complicar muito, certo? Então x é igual a 16 vezes 5. 16 vezes 5 é 80. Dividido por 2, ou seja, x é 40, certo? Vou botar o sexto aqui do lado para ganhar um pouco de espaço. Sexto, um produto tem preço de R$250 à vista e a prazo ele sai em 5 parcelas mensais iguais. Seu preço sofre um acréscimo de 16% se for a prazo. Qual é o valor de cada parcela? Ou seja, 250 é o preço normal, mais uma vez, 100%, certo? E por coincidência, o preço vai aumentar 16%, que é a mesma coisa do problema passado, certo? Só que vai ter uma coisa a mais. Esse x, no caso, vai dar o mesmo valor. No caso, 100 vezes x vai ser igual a 16 vezes 250. E quando a gente fizer todas as contas, a gente vai ficar que x é igual a 40. Só que o que ele está interessado é no valor de cada parcela. O preço vai aumentar R$40 por ser a prazo. Então o preço vai passar de 250 para 250 mais 40, que dá igual a 290. Como vai ser dividido em 5 parcelas, a gente divide 290 por 5. 2 não dá para dividir por 5, mas 29 dá para dividir por 5. 5 vezes 5 é igual a 25. 29 menos 25 dá 4. Baixa o zero. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5 é 40. 40 menos 40 é 0. Certo? Então, o valor da parcela é de R$58. Tá? É importante que vocês saibam fazer essas contas de dividir também. Quando precisar fazer, tá tudo sabendo fazer, certo? Vamos tentar colocar o sexto aqui, certo? O sexto não, o sétimo, que no caso de vocês é o oitavo aí. Uma mercadoria vendida na seguinte condição de pagamento: 20% de entrada e o restante de 5 prestações de R$34. À vista, concede-se um desconto de 4%, certo? Então, o que acontece aqui, ó? A gente sabe que 20% é a entrada, ou seja, 80% são essas 5 prestações de R$34. Então, vamos fazer de azul. 5 vezes 34 é o restante do preço, certo? No caso, 5 vezes 34, que são as 5 parcelas de R$34, não inclui a entrada, só inclui 80% dela, 80% do valor, certo? E eu quero saber qual é o valor total, no caso eu quero saber quanto é o 100%. É um problema um pouco diferente, mas eu vou descobrir qual é o preço total, sabendo 80% dele. Professor, mas não está preocupado com a entrada? Você pode até descobrir a entrada se você quiser, mas aí você vai ter que somar. Então eu quero logo saber o preço total, que vai ser 80 vezes x igual a 100 vezes 5 vezes 34, certo? Então x vai ser igual a 100 vezes 5 vezes 34 dividido por 80. Esse zero vai cortar com esse zero aqui, certo? E a gente tem que x, que é o preço total, vai ser
5 vezes 34 dá 170. 170 vezes 10 dá, no caso eu vou botar aqui, 10 vezes os 170 dividido por 8, certo? 10 vezes 170, a gente pode simplificar até aqui, é melhor nem simplificar. Então o preço vai ser 10 vezes 70, 1.700 dividido por 8. E daqui para cá, né? Para organizar. Então nosso preço vai ser igual a 1.700 dividido por 8. Vou fazer a conta aqui na calculadora para não errar. Nem tem calculadora aqui. Então 1.700 dividido por 8. Não vou fazer a conta, certo? Mas o preço é 1.700 dividido por 8. Vocês podem fazer a conta se vocês quiserem, certo? Aí eu vou fazer assim, desse jeito: 1.700 dividido por 8. Se vocês quiserem, façam na calculadora aí para conferir. 2 vezes 8 dá 16, sobra 1, baixo 0, que dá 1, sobra 2, que 1 vezes 8 é 8, sobra 2 para 10, baixo 0, aqui dá 2, 2 vezes 8 é 16, sobram 4,0 e aqui dá 5, ou seja, o preço do negócio aí é R$ 212,50. A gente precisa dar um desconto de 4%. 212 é o preço total, que é o nosso 100%, certo? E a gente precisa agora saber quanto é 4% para a gente poder dar o desconto. Vou chamar isso aqui de Y. Vou levantar um pouco o caderno aqui para caber aqui, certo? Agora a gente tem que 100 vezes Y é igual a 4 vezes 212,5, no caso 212,50. Então Y vai ser igual a 4 vezes 212,5 vai dar 4 vezes 200 dá 800, dá R$ 850, que vão ser divididos por 100, que está multiplicando, passa dividindo. Ou seja, corta esse zero com esse, 85 dividido por 10 dá 8,50. É o desconto que a gente vai ter, certo? Ou seja, o nosso preço vai ser 212,50 menos 8,50. No caso, o preço vai ser R$ 204, beleza? E essa seria a 7. Faltam 2 aqui no caso, tá? Então vamos lá, o oitavo, que no caso de vocês aí é o nono, né? O oitavo, um trabalho de matemática tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. A pergunta é: qual o percentual das questões de geometria que ela acertou? Então vamos botar aqui o quesito é o número 8, esse parece ser bem complicado. São 30 questões de aritmética, vou botar aqui 30 de aritmética e 50 de geometria. Ou seja, no total a gente tem 80 questões no total, certo? Júlia acertou 70% das de aritmética, das 30. No caso, quando 30 era o total, que é 100%, a gente sabe que Júlia acertou 70% dessas 30. No caso, 70% do total de 30 seria 30 é 100% e X é 70%. Então a gente tem que 100 vezes X é igual a 70 vezes 30. E aí X seria igual a 70 vezes 30 é 2.100 dividido por 100. Significa que Júlia já tinha acertado 21 questões, certo? Do total das questões e 80% do total. O total de questões são 80 questões. Então, se a gente comparar com o total, 80 é o 100% e Júlia acertou
80%. Então 80% do y agora, pode dizer assim. Então vai ser 100 vezes y igual a 80 vezes 80. Ou seja, do total, Julian acertou 6.400, que é 80 vezes 80, dividido por 100, porque o 100 está multiplicando para se dividindo. A gente vai ter que Julia acertou 64. Ela quer saber qual o percentual de questão de geometria ela acertou. Como do total ela acertou 64, de aritmética ela acertou 21, tá aqui a aritmética total, certo? Significa que de geometria ela acertou a diferença entre as duas. Então de geometria ela acertou 64 menos 21, ou seja, ela acertou 43 questões de geometria, certo? No caso de geometria, são 50 questões, então 50 é o nosso 100%, e as 43 que ela acertou é o percentual que a gente quer descobrir, vou chamar de Z, certo? Ou seja, a gente tem que 50 vezes Z é igual a 43 vezes 100, ou seja, Z é igual a 43 vezes 100 dividido por 50, 100 dividido por 50 dá 2, Z é igual a 86, só que agora 86%. Então, Júlia acertou 86% das questões de geometria, certo? Eu calculei no caso aqui qual é a quantidade de questões de aritmética que ela acertou, qual é a quantidade de questões do total que ela acertou, que são 64. Então, se no total ela acertou 64, ela acertou 21 de aritmética e mais 43 de geometria, porque eu fiz 64 menos 21 para ver quantas foram as de geometria. Eu sei que 50 é o total de geometria, então 50 é 100%, e 43 vai ser o nosso Z, no caso, para não repetir x nem y. Fazendo mais uma vez meios pelos extremos, a gente vê que Z é 86, que é 86%. Significa que as 43 questões de geometria são 86% do total, certo? Vou fazer a última aqui, forçando um pouco o espaço, levantando um pouco aí o caderno para vocês, certo? Então a nona diz assim: um carro que custava 12 mil sofreu valorização de 8%. Essa é até tranquila. Então 12 mil é 100%, certo? 8% é o nosso querido x. Então a gente vai ter que 100 vezes x é igual a 8 vezes 12 mil, certo? E a gente teria que x é igual a 8 vezes 12 mil dividido por 100. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. A gente vai ter que x é igual a 8 vezes 120. 8 vezes 120 vai dar 960. No caso, 960 reais. Como teve um acréscimo, o preço novo vai ser 12 mil, que era o preço antigo, mais 960 reais, que dá igual a 12.960 reais. Vou até botar aqui reais. E quando a gente fala de dinheiro, vamos colocar as duas casas acima de centavos. Beleza? Espero que tenham entendido essas primeiras questões aí.